Graça e paz, amados, mais uma vez nos encontramos para falar um pouco da palavra do Senhor. E nós começamos agora o início de um segundo quadrimestre com a nossa revista sobre cartas de Timóteo e Tito. E essa primeira lição que nós estaremos falando, que é a lição inicial desse conjunto de cartas, que trazem a lição maravilhosa dos ensinamentos do apóstolo Paulo para Timóteo e Tito, para que eles exercessem um bom ministério, um excelente ministério, um ministério de excelência. Nós vamos ver alguns perfis aqui traçados sobre os personagens dessas cartas pastorais, tanto do apóstolo Paulo como Timóteo e Tito. E para começar, eu gostaria de ler com os irmãos a carta de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 20. E em seguida estaremos lendo Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 a 5 também. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Carta de Tito, capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, nós te louvamos porque nesse momento estaremos falando da tua palavra. Ajuda-nos, capacita-nos com teu amor, com a tua graça e o pleno conhecimento da tua palavra. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo estava vivendo os seus últimos momentos, estava chegando ao fim do seu ministério e preocupava-se em orientar os jovens pastores, Timóteo e Tito, sobre os falsos profetas, falsos líderes que estavam desviando a igreja da sua verdadeira missão, criando controvérsias, discórdias entre os convertidos sobre leis, alimentação e casamentos proibidos. Nessas cartas, de 1
as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, a preocupação do apóstolo Paulo é com a verdade e que deve ser bem guardada e transmitida aos outros. Nesse contexto, o apóstolo Paulo fala e ele bate veementemente nessa tecla. É a verdade, e nós sabemos que a palavra, ela é a verdade. E ela deve ser bem guardada nos nossos corações e deve ser transmitida aos outros. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se ela estiver bem guardada, nós vamos fazer o que é devido. E num tempo em que não há verdade, que não existe verdade absoluta, como o nosso tempo que nós estamos passando, é necessário ter comprometimento total com a verdade, assim como o apóstolo Paulo também teve. O apóstolo Paulo era totalmente comprometido com a verdade. E isso ele deixava bem claro para Timóteo e Tito, os jovens pastores que ele agora havia delegado para incumbir a trabalhar nessa missão árdua de estabelecer as igrejas, que o comprometimento principal é com a verdade, a palavra de Deus. Paulo foi designado mestre dos gentios na fé e na verdade. Quando o apóstolo Paulo foi chamado, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco, o Senhor falou com ele. E quando Paulo recebeu a visão que ele estava, logo ali depois que ele aceitou o Senhor Jesus, que ele se converteu, o Senhor Jesus falou para ele que ele seria o apóstolo dos gentios. Ele já tinha sido confirmado. Paulo já estava agora nos seus momentos finais e ele ainda se preocupava com a questão da verdade. Para Paulo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Ela é a verdade, então é o fundamento. É onde nós podemos aprender a verdade sobre o nosso Senhor, conhecer verdadeiramente o reino de Deus, é na igreja. Ela é o fundamento da verdade e é a verdade que leva à piedade. Conhecendo a verdade, nós seremos pessoas piedosas, estaremos trabalhando da forma que o Senhor Jesus Cristo ele deseja que nós façamos a obra. Paulo também alerta os crentes em relação aos falsos profetas, que se desviaram da verdade, que eles resistem à verdade e recusam dar ouvidos à verdade. Imagina, 30 anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, logo nas 3 décadas seguintes do início da igreja, que o Senhor Jesus havia sido elevado aos céus, voltado ao seu trono de glória, o apóstolo Paulo já passava por essas questões de falsos profetas que desviavam-se das verdades, resistiam à verdade e recusavam dar ouvidos. Imagina esse tempo que nós estamos vivendo agora. Como deve ser? Está bem mais complicado. Quantos falsos profetas, quantos falsos líderes têm se desviado da verdade? São aqueles que resistem à verdade, aqueles que recusam dar ouvidos à verdade, trazendo mensagens enganadoras, mensagens mentirosas, levando pessoas a segui-los. Nessas 3 cartas, o apóstolo Paulo tem a sua autoridade apostólica confirmada ao ordenar e exigir obediência à sã doutrina que Paulo e Tito deverão ensinar. Então ele exigia, Timóteo e Tito deveriam ensinar. Paulo exigia, fazia como um bom professor, um verdadeiro mestre, ensinando os seus discípulos a fazer a forma correta. Exigia obediência à sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E eles deveriam ensinar da forma que Paulo aprendeu. Timóteo e Tito teriam que ensinar. Falando de Timóteo,
Ele converteu-se durante a primeira viagem missionária de Paulo. Timóteo era um jovem filho de uma judia com um pai grego. Ele se converteu e logo em seguida ele foi recomendado pelos irmãos como fiel discípulo, tornando-se parte da equipe missionária de Paulo na segunda viagem. E ele tornou-se membro dessa comitiva de viagens missionárias por todo o mundo antigo naquela época. Ele foi o companheiro fiel de Paulo por mais de 15 anos, enviado a Tessalônica para encorajar os irmãos que viviam e estavam enfrentando perseguições. Naquele tempo tinham perseguições e hoje também não é diferente, perseguições contra o povo de Deus que segue ao Senhor Jesus em lugares onde a palavra do Senhor não é aceita. Paulo trabalhou em Corinto juntamente com Timóteo, ou seja, Timóteo trabalhou com Paulo em Corinto, uma cidade muito difícil. Cidade que ficava à beira-mar, onde tinham muitas coisas difíceis, muitos lugares de prostituições. Era um lugar muito difícil para a igreja sobreviver àqueles ataques do inimigo. E logo ali também Silas ficou com Paulo e Timóteo, e eles ali em Bereia também tiveram que trabalhar para que a obra do Senhor ela pudesse expandir. Silas permanece em Bereia e Paulo parte para Atenas com Timóteo. Estava em Roma na primeira detenção. Quando Paulo foi preso na primeira prisão, Timóteo estava presente com ele. Paulo menciona Timóteo como estando presente em sua prisão nas cartas de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Paulo incentiva Timóteo para que ele não despreze o fato dele ser jovem. Não é porque a pessoa é jovem que ele não tem condições de tomar conta de uma igreja, que ele possa fazer um trabalho bem feito. Paulo falava com ele: ninguém te despreze. Não permita que as pessoas o desprezem pelo fato de você ser jovem. Paulo chamava Timóteo como filho amado, meu filho amado e fiel no Senhor. Que bonito quando temos alguém que trabalha lado a lado conosco na obra e que você possa chamá-lo de filho amado. Aquele que você levou ao Senhor Jesus, que ele ouviu a palavra, arrependeu-se dos seus pecados e tornou-se seguidor do Senhor. Esse é meu filho na fé, meu filho amado, ele é fiel no Senhor. Paulo também chama Timóteo como meu cooperador e ministro de Deus do Evangelho de Cristo, por causa da confiança que Paulo tinha nele. Você tem alguém que você confia, que você possa falar também dessa forma? De fato, Paulo podia falar assim, sabe por quê? Porque ele diz lá na carta, do versículo 20 e o 22 de Filipenses, ele diz assim: não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo foi provado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Que alegria para Timóteo ouvir essas palavras e Paulo falar assim, como assim, um louvor muito grande do seu coração, uma sincera alegria de ter alguém que estava ali junto com ele. Tratava mesmo realmente Timóteo como filho. E ele fala, um filho que serve ao lado do seu pai. Por ser jovem, Timóteo era tímido. Ele não confiava em si mesmo, pois ele ainda não tinha adquirido a experiência para liderar uma igreja. Pensa, se ele era tímido, era preciso muita força, muita coragem, e ele sempre era admoestado pelo apóstolo para não se entregar aos prazeres da mocidade, a desviar-se para a direita ou para a esquerda,
mas ele deveria exercitar o que? A fé, que um dia foi entregue a ele, que foi dada a ele por imposição de mãos, que ele teve recebido um ministério, foi separado para trabalhar com o apóstolo Paulo. Ele também deveria ter o cuidado com a sua saúde. E Paulo fala com ele, cuidado por causa do seu estômago, alimentação correta, cuidado com isso. Paulo era super preocupado com ele. E ele fala com ele, dá mais um exemplo para ele, mais uma palavra de força, de confiança. Timóteo, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Você fazendo tudo isso, cuidando da sua saúde, tendo cuidado de exercer a sua fé, não ter apego aos prazeres da mocidade, mas o que é essencial para você, fortifica-se na graça que há em Jesus Cristo. Era onde ele poderia buscar refúgio, onde ele poderia buscar força para resistir todas as dificuldades e situações que ele viria a passar. Timóteo também, ele foi, num desses episódios, ele foi enviado à cidade de Corinto para ensinar, para buscar trazer alguma apaziguação sobre algumas controvérsias dentro da igreja, mas só que os irmãos da igreja, eles não ouviram. Eu creio que eles não deram ouvido por causa que Timóteo era jovem. Como mais ou menos eles poderiam dizer, como essa criança vai vir aqui nos ensinar? E foi por isso que o apóstolo Paulo disse, não deixe que ninguém despreze você pelo fato de ser jovem. Tito também teve assim, um ponto muito importante na palavra, que também ele foi um companheiro de Paulo. E Timóteo foi assim, uma pessoa de expressão, um personagem assim que aparece, companheiro de Paulo, de Barnabé, que visitaram, que viajaram na segunda viagem missionária. Ele foi enviado por Paulo a Corinto para ensinar o que os crentes precisavam aprender. Ele também realizou uma missão em Creta. Creta, uma cidade também lá de Corinto, e essa missão, o único objetivo dela era consolidar o trabalho do apóstolo Paulo. As igrejas já haviam sido, na primeira viagem, foram fundadas pelo apóstolo, e agora na segunda viagem, Tito teve essa missão de consolidar o trabalho do apóstolo. A situação que Tito encontrou na cidade de Creta, a igreja ali era desanimadora. A desorganização, havia injunções, membros instáveis na fé. Ora era de Deus, ora era do mundo. Ora era daqui, ora era de lá. Não faziam as coisas conforme deveriam ser feitas. Desorganizados, relaxados no comportamento. Bom, parando aqui para falar em comportamento, imagina como deveria ser o comportamento desses irmãos ali naquela época. Imagine as mulheres idosas, faladoras. Falavam demais o que deviam, o que não deviam, e além disso ainda eram bebedoras. Bebiam muito, dadas ao vinho. E ele faz uma severa correção nesse comportamento dessas pessoas. As mulheres jovens casadas não se respeitavam os seus maridos, saíram flertando a todos e tudo que encontravam. Tito ficou em Creta para colocar ordem às coisas restantes e ajudar no crescimento da igreja que tinha sido fundada. Então, ele agora tem essa missão, como diz, quase que impossível naquela época de organização. Mas ele tinha a orientação do apóstolo Paulo. E assim ele vai trabalhando. Tito, homem confiável para as tarefas difíceis.
Eram tarefas difíceis que estavam lá. Mas será por que Tito foi confiável? Primeiro, Tito era grego. Então, eu creio que ele tinha muito mais facilidade para falar com as pessoas. Ou seja, ele tinha tato para chegar com mais tranquilidade às pessoas para lidar com aquelas tarefas que eram tão desesperadoras em várias ocasiões. Como é que ele iria chamar a atenção de alguém que ele não conhecesse quais eram os seus costumes? Então, Tito foi o homem indicado. Por isso que quando eu falei antes que Timóteo tinha ido para Creta lá e falar com a igreja, eles não ouviram pelo fato de Timóteo ser jovem. E ele também não conhecia os costumes totalmente das pessoas. Paulo chama Tito também de companheiro e cooperador. E como nós lemos aqui também, ele chama Tito também como filho. Ele fala também de Tito como filho. Ele fala o verdadeiro, olha o versículo 4 aqui. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele também tinha Tito como um fiel companheiro, um colaborador, também um filho na fé, segundo a fé que uma vez tinha sido dada a ele, para seguir a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E nessa carta de Tito, nós vemos que a constituição dos presbíteros, ela deveria acontecer de uma forma que o presbítero ele teria que ter uma irrepreensibilidade moral e uma vida familiar estável. Nós vemos no capítulo seguinte aqui, quando Paulo fala no capítulo 3, ele fala sobre a eleição, como que deve proceder a escolha dos presbíteros que vão trabalhar, direcionar a igreja. Ele fala muito sobre isso. Ele não deve ser dado ao vinho, deve ser um esposo de uma única mulher, os filhos devem honrar o pai, ele deve ajudar, deve ser mesmo verdadeiramente um homem de exemplos, exemplar. Bom, se ele rege a sua casa de uma forma positiva, então ele vai dar conta também de governar uma igreja. Então, a necessidade da vida familiar era muito importante, falava muito para que tivesse crédito das outras pessoas. Como nós vimos, a cidade de Corinto era uma cidade difícil. Nós já estudamos as cidades, as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, e nós, quando estudamos, nós vimos que era muito difícil a pregação do evangelho ali, porque tinham os templos aos deuses da época. Nós sabemos que a Grécia é cheia de deuses. Tinham os prostitutos cultuais, as mulheres, os cultos das igrejas, as adorações aos ídolos, elas eram terríveis. Eram muito difíceis. E além disso, ainda era uma cidade portuária. E com essa dificuldade para encontrar um homem de boa índole, não é irrepreensível, que tivesse uma família estruturada, era um desafio. E a igreja, os presbíteros, eles deveriam ser esse exemplo, ter uma vida familiar estável, uma moral irrepreensível. E a necessidade também, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade de boas obras. Ele enfatiza isso muito, da necessidade de praticar as boas obras. Que era para, se estivesse vendo algum irmão a padecer necessidade, para enviar o socorro imediato para os irmãos. Porque naquela época já também sofriam perseguições, os irmãos que estavam em perseguições, eles muitas vezes padeciam necessidade. O apóstolo Paulo foi um que sempre ele recebia o auxílio dos irmãos. E na carta de Tito ele fala sobre essa questão das boas obras umas 6 vezes. E Paulo deixa claro que a salvação não pode ser ganha pelas boas obras.
Você talvez esteja pensando, poxa, então eu vou fazer bastante obras para que eu seja salvo. Não adianta. As boas obras, elas devem ser o quê? Uma continuidade daquilo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, ela é de graça. É um presente gratuito de Deus a cada um daquele que crê no Senhor Jesus Cristo e os aceita como seu único e suficiente Salvador. Agora, as obras, elas devem ser feitas porque o Senhor Jesus, ele disse para nós fazermos, sermos povo zeloso, especial e de boas obras, ajudar o nosso próximo, socorrer, atender, fazer aquilo que é necessário. Então, por isso, Tito foi reconhecido pelo apóstolo Paulo pelo dom especial que ele demonstrou em relação aos coríntios. Que dom maravilhoso, que dom você tem que você possa ser reconhecido como servo de Deus. Que dom maravilhoso é esse? Que dom, ele foi um dom especial, um dom real, um dom especial. Nós somos dotados de dons. E exerça o seu dom. Deixe o seu dom ser demonstrado em relação aos irmãos que estão próximos à sua casa, ao seu vizinho do seu lado. Seja uma pessoa que faça boas obras. Quais são os nossos dons? E assim, o apóstolo ele menciona 9 vezes o nome de Tito. E aí no versículo de 2 Coríntios, não 2 Timóteo, mas na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8, 16 e 17, ele diz assim: agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Ele agradecia a Deus, era uma oração. Olha, eu agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Quando Paulo recebeu notícias perturbadoras da igreja de Corinto, Paulo recebeu notícias, porque Timóteo as levou. E agora, Tito, o apóstolo Paulo rapidamente escreve uma carta e manda para Tito. Tito foi o que transmitiu a carta dolorosa do apóstolo Paulo aos Coríntios. E qual foi o resultado? Ele leu a carta. Pensaram? Imagina? Notícias de tudo que estava acontecendo. O apóstolo Paulo não ficou sem saber nada, ele estava preso. E logo em seguida ele escreve uma carta e manda de volta. E nessa carta que ele escreve, lá em 2 Coríntios, vamos ler aqui rapidinho, porque aí a gente já dá um entendimento melhor. 2 Coríntios 7, de 5 a 9. Eu gostaria que você lesse comigo. Encontrei aqui. 2 Coríntios 7, de 5 a 9. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Paulo recebeu as notícias perturbadoras da igreja e logo depois Tito recebe uma carta e ele transmite esta carta dolorosa,
com palavras de correção, mesmo daquelas para fazer com que a igreja entendesse o verdadeiro significado de servir ao Deus único e verdadeiro. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, então, ele recebe a visita de Tito e Tito traz para ele o resultado. Os irmãos ficaram tristes? Com certeza. Muitos, todos eles. E o que acontece? Quando há o arrependimento, é necessário que haja um arrependimento, uma profunda tristeza, para que ele possa trazer o quê? O quebrantamento dos corações e o arrependimento. E com esse arrependimento foi o resultado daquela carta. A igreja arrependeu-se das suas obras más. Foi o arrependimento. Que maravilha! Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse ouvido. Eles poderiam ter dito, se fosse outros que não tivessem nenhum compromisso com o reino, eles poderiam ter dito, não vou mandar mensagem, não vou escrever carta para o apóstolo Paulo para dizer o que está acontecendo aqui, porque ele já está tão velho, ele está preso, eu não vou mais mandar, não vou preocupar, deixa ele. E o que teria acontecido com a igreja? Teria fracassado. Mas ele escreveu uma carta e contou tudo o que estava se passando. E logo em seguida o apóstolo Paulo, não, eu já estou velho, estou cansado, não vou fazer, deixa que Tito se vire por lá. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu? Ele escreveu uma carta mesmo do seu coração, usando as palavras que Deus ali estava colocando, que o Espírito Santo estava o instruindo para que o pastor Tito pudesse agora chamar a atenção, fazer a correção da igreja, para que a igreja pudesse trazer o fruto do arrependimento. Produzir fruto digno de arrependimento, para que fosse elevada à altura de igreja noiva do Senhor. Tanto Tito quanto Timóteo, enquanto pastores e líderes, eles deveriam ser responsáveis pela revisão da igreja, a supervisionar todas as igrejas. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele viajou a primeira viagem missionária, nesse momento ele abriu as igrejas e logo na segunda viagem supervisionou as igrejas e abriu mais outras. Agora ele estava colocando líderes, pastores, Timóteo e Tito, que deveriam ser responsáveis pela supervisão da igreja, trabalhando no combate, combatendo aos falsos mestres,